Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Se tu uma grande bênção. Que Deus lhe abençoe, ilumine os seus caminhos. Que a graça do Eterno esteja sobre você hoje e eternamente. Chegamos aqui mais um dia da leitura da Escritura Sagrada. Hoje nós estamos buscando meditar na palavra até o dia 31 de dezembro. Crendo verdadeiramente numa mudança e numa transformação através da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir mais uma noite nessa presença, mais um momento nos edificando e nos transformando em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler Mateus 27, Deuteronômio capítulo 5 e 6 e livro de Jó capítulo de número 6. Amém? Vem comigo, vamos para a meditação da Escritura. Vamos junto. Mateus 27, o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes de sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra vocês? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume de governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus já Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Respondeu-lhes Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todo respondeu: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, não só ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, levou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente no sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mas mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governo levaram Jesus e pretório e reuniram toda a tropa do seu redor. Tiraram-lhe as vestes, pousaram nele um manto vermelho,
Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve o rei dos judeus, cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, e então levaram para crucificá-lo. Ao sair, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali por cima de sua cabeça. Colocaram por escrito acusações feitas contra ele. Esse Jesus é o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, e sua direita e outra à esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo, redefine em 3 dias, salve-o dessa cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salva outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel desce agora da cruz, queremos nele. E ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra, meio-dia, 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele será chamado Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixe-nos, vejamos a Elias, vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, as rochas partiram, e os sepulcros abriram, e os corpos de muitos tantos tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição, Jesus entrou na cidade santa. Apareceram muitos, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Exclamaram: verdadeiro, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe, e elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que, se tornando discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isso no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembremos que, quando ainda estava vivo, aquele imposto disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja dado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Se me engano, será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e manter o sepulcro em segurança como acharam melhor. E eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Amém? Vamos partir agora para Deuteronômio capítulo 5 e capítulo de número 6. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que mandem para fora do acampamento todos aqueles que tiverem lepra,
ou que tiver um fluxo, ou que tornar impuro por tocar no cadáver, mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento onde habita entre eles. Os israelitas se fizeram um mandamento para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Disse a Moisés: diga aos israelitas, quanto um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto obtenha o Senhor no culpado, confessará o pecado e cometeu, fará restituição total, acrescentará um quinto, e esse valor entregará tudo isso quem prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber restituição, esta pertencerá ao Senhor, e esse entrega ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propriação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxeram ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ele, mas o que der ao sacerdote pertencerá ao Senhor. Teste da mulher suspeita do adúltero. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar ele fiel, ouro ou homem, deitar-se com ela, isso tiver oculto do seu marido, pureza dela não for descoberta por não haver testemunha contra ela, nem ter sido pega a ato, se o marido dela tiver ciúmes e superior de sua mulher, esteja ela pura ou impuro, eles levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem para incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelos ciúmes, para que se revele verdade sobre o pecado. O sacerdote dará a mulher, te colocará perante o Senhor, então ponhará um pouco de água sagrada num jarro e barro, e o colocará nas águas um pouco do chão e tabernáculo, e depois colocará a mulher perante o Senhor. O sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos oferta memorial e oferta pelo ciúme, enquanto ela mesmo terá a sua mão água amarga, que através da maldição, então o sacerdote terá a mulher julgar e dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, se você não foi infiel, nem tornou impuro enquanto casado, esta água amarga que traz maldição não faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casa, e de constante por ter sido deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com multidão: que o Senhor faça de você objeto de maldição, de desprezo no meio do povo, fazendo da sua barriga incha e que você jamais tenha filho. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, incha sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, sim, seja. Num documento, depois lavará na água amarga, e ele fará beber a água amarga, que traz maldição, e essa água aterrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. E o sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, e movimento ritualmente perante o Senhor, e trará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta cereal como oferta memorial e queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber água. Se ela houver de contaminado, sendo infiel no seu marido, quanto o sacerdote fizer ela beber água que traz maldição, essa água entrará nela, causa um amargo sofrimento de sua barriga, inchará, e ela pode ter filhos, e tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se porém a mulher não houver de contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse, pois, ritual contra os ciúmes, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem, porque suspeita de sua mulher, o sacerdote colocará perante o Senhor e fará passar por toda essa ritual, e se suspeita, confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. O capítulo 6, regulamento do voto da desvio. O Senhor disse ainda mais: diga o seguinte, israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, na desvio terá que abastecer de vinho ou outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho e de outras bebidas fermentadas. Não poderá beber suco de uva, nem comer uva passa, enquanto for na desvio. Não poderá comer nada de que venha de videira, nem mesmo semente ou casca. Durante todo o período de seu voto,
separação, nenhuma lâmina será usada em uma cabeça até que termine o período de sua separação para o Senhor. Estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo seu próprio pai ou mãe, irmão, ela não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminar assim o cabelo, consagrou, ela terá que rapar a cabeça 7 depois dias de purificação. No 8º dia trará de rolinhas e 2 pombinhos. O sacerdote trará a tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado do outro como holocausto para fazer propriação por ela, pois pecou ao próximo de um cadáver. Naquela mesmo dia, Narizeu consagrará a sua cabeça. Ele dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de separação. Não contarão dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do Narizeu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro, e ali representará a sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, um cordeiro de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, um cordeiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com sua oferta cereal, com oferta armada e com cesto de pães fermentados, bolos feitos melhor farinha, amassado com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote apresentará ao Senhor, oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto, apresentará o cesto de pães sem fermento, oferecerá cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com oferta cereal, oferta derramada. Em seguida entrará na tenda do encontro. O Narizeu rapa o cabelo que consagrou, o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o Narizeu rapar o cabelo de sua ação, o sacerdote colocará nas mãos de um ombro cozido carneiro, um bolo, um pão fino retirado do sesamo sem fermento. O sacerdote moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São gestos que pertencem ao Senhor, bem como perto que foi movido a coxa. Depois disso, Narizeu poderá beber vinho. Esse ritual do voto Narizeu é da oferta dedicada ao Senhor com a sua separação, contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar, cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual dos Narizeu. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocam o meu nome sobre os israelitas e eu o abençoarei. Livro de Jó, capítulo 5. Clame se quiser, mas quem ouvirá? Para qual dos seres desse celeste vocês voltarão? O ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar a raiz, mas se de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até o meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para dificuldades, tão certamente como as fagulhas vão para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa, e Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e verá água sobre o campo, e os humildes Ele exalta, e traz os que penteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios a astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles. Em pleno dia, ao meio-dia, eles
tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva das garras dos poderosos. Por isso, pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e a guerra livrará o golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando destruição chegar. Você irá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens. Estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os bens da sua morada e nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um fecho recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Bem, Deus nos abençoe e que essa palavra nos ajude nessa jornada, nessa caminhada. Uma noite de sucesso, de paz, de harmonia. Um abraço e um beijo no teu coração.